Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, já voltando, gravei o vídeo um pouco mais cedo, mas voltando agora para fazer o pré-jogo do jogo da Copinha do Santos contra o Mirassol. O outro vídeo foi falando sobre a vitória contra o Fluminense. Agora vamos falar do Mirassol, nosso próximo adversário, já nas quartas de final da Copinha. E também dar um pitaco sobre o sorteio da Copa do Brasil. Os primeiros confrontos foram definidos e o Santos já sabe o seu primeiro adversário e os possíveis adversários da segunda fase. Então, antes de falar sobre estes assuntos, peço que se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, diga o que você achou do adversário do Santos, o que você está achando do Santos na Copinha. E compartilhe, se inscreve, dá essa ajuda pra gente. Falando então do sorteio, antes de falar do jogo, foi realizado hoje na CBF, 1h mais ou menos, o sorteio dos primeiros confrontos. São 20 chaves, então são 80 clubes jogando nesse primeiro momento. E o Santos caiu na chave 19, se não me engano, vai enfrentar o Salgueiro de Pernambuco. Se eu não me engano, das Salgueiro, acho que é o time que se chama Carcará. Eu lembro que eu passei nesse lugar, mas eu não achei a camisa desse time para vender quando eu fiz uma viagem de Kombi para o Nordeste. E o Santos enfrenta o Salgueiro naquela regra da Copa do Brasil, né? Da regra recente da Copa do Brasil. O primeiro jogo é na casa do que for menos bem ranqueado. Então o Santos vai jogar em Pernambuco com a vantagem do empate. Então, caso o Santos empate, está classificado. Quem vencer também está classificado. Se o Santos passar, ou no caso, o vencedor desse confronto, o classificado desse confronto, vai enfrentar o vencedor, o classificado, de Fluminense do Piauí e Oeste de Itápolis, em São Paulo. E quem sair desse confronto entre Fluminense e Oeste vai ter o mando de campo na segunda fase. Então, caso o Santos passe, ou enfim, Santos ou Salgueiro passando, jogam fora de casa contra Fluminense ou Oeste, e aí não tem mais vantagem do empate pro visitante. Empatou, pênaltis direto, sem prorrogação. Falando também um pouco do regulamento, né, da Copa do Brasil, então essas são as duas chaves que estão definidas, essa parte do chaveamento. Então, dos 80 times passando da primeira fase ficam 40, passando da segunda fase ficam 20, e aí se juntam os outros 12 clubes que são os classificados para Libertadores, campeão da Copa do Nordeste, Copa Verde e da Série B, e além dos outros clubes que falta para completar esse número de 12. Mas eu acho que já vai ter 9 da Libertadores, porque o campeão da Libertadores é brasileiro, o campeão da Sul-Americana é brasileiro. É que o Atlético Mineiro ganhou a Copa do Brasil e eu acho que o Atlético Mineiro talvez duplique a vaga, não sei direito. Mas de qualquer forma, são 9 equipes que estão na Libertadores, mas o campeão da Copa do Nordeste que é o Bahia, o da Copa Verde que é o Remo e o da Série B que é o Botafogo. Então esses times já entram nessa fase do sorteio, e aí, se eu não me engano, pode ser qualquer time. O Santos, da última vez que disputou a Copa do Brasil, na última edição da Copa do Brasil, o Santos caiu nesse sorteio e deu muita sorte, né? Caiu contra o Cianorte, que acho que estava subindo do mata-mata, tinha eliminado o Paraná Clube, que eu acompanho. Então o Santos entrou nessa leva. Dessa vez o Santos precisará passar de 2 fases para chegar a enfrentar esses times. Então, daí já, com os 20 que passarem essas 2 primeiras fases, mais os 12, fecha 32. E aí você vai ter o chaveamento. Eu não sei se daí vai ter outros sorteios depois, mas eu acho que sim. Eu acho que daí depois de passar dessa terceira fase, vem mais um sorteio. E aí já fica mais ou menos definido. Tanto que o Santos passou da Juazeirense no ano passado. Já sabia que se passasse do Atlético, pegaria o Flamengo. Então tá aí definido o começo da vida do Santos nessa Copa do Brasil. E esperamos que seja uma vida longa na Copa do Brasil, que é um torneio difícil, já sabemos. Mas é mata-mata, então existe alguma chance de conseguir avançar e até ter um retorno financeiro, que é o que nós esperamos. Falando em mata-mata, vamos voltar aqui para a Copinha. Santos que, depois de
ter um jogo na quarta-feira em que se classificou bem, tranquilo, descansando. Jogou na sexta, se classificou nos pênaltis, muito tenso. Domingo enfrentou um adversário bastante complicado e venceu por 2-1. E já na terça-feira, então, são 4 jogos em 6 dias, é isso? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 4 jogos em 7 dias. O Santos volta a campo contra o Mirassol. Um Mirassol que é bastante forte, apesar de não ser um time tão tradicional no profissional. Ele... Bom, na Copinha ele também não é, né? Porque, pelo que eu li em algumas matérias, é a primeira vez que o Mirassol chega nas quartas de final. Mas é um time que sempre vem dando trabalho já no Campeonato Paulista na categoria profissional. E vem de um vice-campeonato no Paulista Sub-20. Então é um time bastante forte. Lembrando que o time Sub-20 do Santos teve muitas dificuldades no ano passado. Foi muito mal no Campeonato Brasileiro da categoria. No Paulista melhorou depois que saiu o Rodrigo Chip, o Rodrigo Casarim. Uma pena. Eu sempre falo que eu achava que era muito promissor o trabalho dele. Mas o Thiago Lima levou esse time um pouco mais longe no Paulista Sub-20. O Santos acabou eliminado no primeiro mata-mata, nas quartas de final, pelo Palmeiras, que foi o campeão em cima desse Mirassol. Então é um Mirassol que já vem de um trabalho bom do ano passado e tem uma estrutura muito boa também. O Mirassol é um time que vem se destacando pela sua estrutura e pelos bons trabalhos, pelo bom desempenho feito nas categorias profissionais. E agora chegando numa fase avançada da Copa do Brasil, da Copa São Paulo, e não só chegando, como chegando muito bem. O Mirassol venceu o primeiro jogo contra o Taguatinga por 1-0, venceu o segundo do Confiança por 7-0 e venceu o Sport no terceiro jogo por 3-2. Depois, no primeiro mata-mata, eliminou o Atlético Mineiro por 3-1. Aí encontrou com o Sport de novo, eliminou o Sport por 2-0. E na última rodada, nesse último mata-mata, meteu 5-1 no Bahia. E quem assistiu o jogo disse que foi um passeio. O Mirassol deitou em cima do Bahia. Então, resultados expressivos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento. E não há como esperar um jogo fácil, não há como esperar um jogo simples contra esse Mirassol. Do lado do Santos, o destaque fica pelo pedido que o Santos fez junto à Federação Paulista de Futebol. Então o Lucas Barbosa está oficialmente liberado. O cartão amarelo marcado para ele, na verdade, tinha que ter sido para o Fernandinho. E o árbitro retificou a súmula, fez a errata. Então Lucas Barbosa deve seguir como titular e deve ter a volta também do Jonathan, que era o titular até a entrada do Matheus Nunes, apesar do Matheus Nunes não ter jogado tão mal contra o Fluminense. Caso o Jonathan volte, que eu acho que é o que vai acontecer, o Santos entra com aquele time que foi o mais frequente, né, até agora, e foi o que teve boas atuações. Apesar que a atuação contra o Fluminense também foi boa, talvez o Matheus Nunes siga pela atuação nesse primeiro tempo contra o Fluminense. Então, temos Diógenes, Sandro Perpétuo, Derek Jair e Lucas Pires não vai mudar, essa é a defesa titular do Santos. Acho que nenhum deles tomou amarelo, eu acho que o único que estava, mesmo com o segundo amarelo e tecnicamente suspenso, era o Lucas Barbosa, felizmente não está. E aí, Matheus Nunes ou Jonathan, João Vitor e Ed Carlos. O Ed Carlos, que lembro, foi substituído, assim, mas parecia ser uma condição física. O Ed Carlos que vem recebendo, assim, não críticas, eu acho que é até injusto dizer que as pessoas estão criticando o Ed Carlos, todo mundo está gostando muito do futebol dele, mas tem muitas observações, digamos assim, a respeito da condição física dele ser lento, dele parecer estar acima do peso ideal para um jogador de futebol, enfim. Mas, estando em condições, creio que ele segue titular. E aí o nosso ataque, já clássico aí, né? O Wesley Patati, Lucas Barbosa e Juan Seco. Então, ansioso para ver esse jogo. Nesse horário aí que é difícil, né, pro pessoal, 9h30 da noite. Transmissão da Sport TV novamente. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, transmissão da Sport TV novamente, 9h30 da noite. E aí vai afunilando, né? Caso o Santos consiga passar, vai enfrentar o vencedor de Botafogo e América. O América que sempre tem uma base muito forte. O Botafogo que vem conseguindo superar as fases aí sempre nos pênaltis. Vai ser também um jogo bastante difícil por lá. Acho que vai ser um jogo interessante de se assistir. Mas o nosso foco aqui é passar do Mirassol, que vai ser bastante complicado. Como já dissemos, tem um trabalho muito bem feito.
e tem mostrado muita força nessa copinha. Então não esperem um jogo simples, e o Santos vai ter que ter aquele nível de concentração e de dedicação que teve no começo, principalmente no primeiro tempo contra o Fluminense. Um time que foi eficiente na marcação e eficiente na frente. Sei lá, as 4 chances boas que teve, 2 entraram. Na verdade, não dá nem pra dizer, né, que teve 4 chances boas. A do segundo gol não era uma chance clara ainda. O Lucas Barbosa tirou um coelho da cartola, mas ele tem uma batida de bola muito qualificada e acho que podemos também contar com essa arma, o chute de média distância aí, pra talvez conseguir furar essa defesa do Mirassol, de um time que vem aí em 100% de aproveitamento. Certo, pessoal? Então, amanhã, 9h30, transmissão do Sport TV, Santos e Mirassol. Eu acho que seguimos, inclusive, em Araraquara, o que é muito bom. E isso quer dizer que o Santos não vai viajar. Já o Mirassol, eu não sei quais foram os locais de jogos deles. Mas caso nós sigamos em Araraquara, parece que sim, de acordo com o Diário do Peixe, o Santos tem uma viagem a menos. Apesar de ter jogado bem mais tarde, né? O Santos jogou 7h30, o Mirassol jogou às 11 da manhã. Mas eu não acho que essa diferença de horário, e nem tanto a viagem, talvez não influencie tanto, mas de qualquer forma é um fator a ser considerado. Então torçamos aí para os nossos meninos da Vila continuarem na competição, para a gente continuar se divertindo assistindo eles enquanto não começa o Paulistão. Certo, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu o vídeo, muito obrigado por toda a força aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, dá essa força e comente aí o que você achou do nosso adversário, se nós demos sorte ou não nesse sorteio da Copa do Brasil e o que você espera de Santos e Mirassol, qual é o seu palpite, qual é os seus jogadores que estão sendo observados aí para o nosso Santos. Certo, pessoal? Pra cima deles. Abraço!